comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Quero falar hoje sobre milagres. Fabricador de milagres, todo mundo conhece, é Jesus, né? Ele é aquele que, de uma forma tremenda, fabrica milagres. Desde o início de tudo, quando ainda não era nada, eis que pela voz dele, tudo veio a existir. A Bíblia diz que todas as coisas vieram à existência pela sua voz. Você pode imaginar isso, né? Uma coisa impressionante, um milagre extraordinário. E desde então, esse nosso Deus não para de criar. Criou tudo, tem criado mais ainda, todos os dias. Ele tem dado ordem para que a criação continue criando, para que nós, as criaturas, continuem também criando. E assim Ele é o Deus Criador, o Senhor dos milagres. Mateus capítulo 14, vamos ver o verso de número 20, e depois vamos nos assentar. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 2 cestos cheios. Pode sentar. Mateus 14 fala da primeira multiplicação dos pães. Para mim, é um dos milagres mais importantes da Bíblia. Por quê? Talvez seja um dos únicos milagres que seja contado pelos 4 evangelistas. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas e até João, que é um dos evangelhos que tem menos, aparece menos milagres de Jesus. João fez questão de registrar. Por quê? Porque João, por exemplo, a preocupação de João, cada um dos evangelistas tinha uma preocupação na apresentação de Jesus. E João apresentou Jesus, e a apresentação de João era que Jesus era o Filho de Deus e o próprio Deus. Então ele deveria apresentar Jesus como Deus. Tanto é que se você pega o começo do Evangelho de João e você pega Gênesis, tem uma semelhança. Que lá em Gênesis diz que no começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você pega o Evangelho de João, você vê que no princípio, né, era o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus. Então, quer dizer, essas coisas são meio parecidas, né? E a gente percebe que a preocupação, então, de João e dos outros era mostrar, né, que esse milagre não era uma coisa comum, como os outros poderiam ser. Não que milagre seja comum, mas os outros poderiam ser imitados ou talvez falsificados. Até hoje a gente vê isso, né? Esses dias eu me deparei com uma chamadinha assim, como aqueles anúncios de jornais, dizendo assim, faço o papel de endemoniado, cobro R$300, né? Então a pessoa liga para ele, o pastor, ele vai lá na igreja, faz o papel de endemoniado. Não, parece brincadeira, mas é verdade, isso que eu estou dizendo é verdade. Se você procurar, você vai achar esse anúncio, né? É incrível. Então, a gente sabe que existem muitas coisas, por exemplo, pessoas que fingem, pessoas que são pagas para fingir que são doentes, que são cegas, que são coxas, que são... olha, tem de tudo nessa vida. A gente sabe que tem de tudo, né? Então, veja bem, se Jesus aqui tivesse curado a importância do milagre, estou falando da importância desse milagre que nós vamos falar um pouco rápido aqui, porque o tempo já... A importância desse milagre é tão grande, porque um coxo poderia disfarçar de coxo e falar que foi curado. Um cego poderia
disfarçar de cego e dizer que foi curado. Como tem muitos charlatões por aí que fazem isso até hoje. Tem um monte. Né? Tem um monte disso. Tem até um filme, eu acho que sobre fé, de um pastor, né? Passou várias vezes na sessão da tarde, de um pastor que pagava para as pessoas, e ele tinha um ponto e comunicava com a pessoa, e a pessoa fingia que era doente, e ele falava, isso aí está cheio por aí, né? Mas a questão é o seguinte, veja o texto, como você vai enganar 10.000 pessoas? Como você vai fazer com que 10.000 pessoas sejam saciadas? E diz para elas, vocês vão dizer que vocês se fartaram, que vocês se alimentaram, que 5 pães e 2 peixinhos matou a fome de todos vocês. Até tem uma piada engraçada, engraçada sim, para alguns, para outros não, né? Diz que tinha um pastor que gostava de contar os milagres de Jesus. E ele estava pregando justamente esse sermão naquele dia. E isso aconteceu no Ceará, lá onde os cabramachos são meio bravos, né? E diz que converteu lá um cangaceiro muito bravo, e o cangaceiro não aguentava ouvir aqueles contos que o pastor contava, aquelas histórias que o pastor contava, e ele dizia, eu não acredito nisso, isso é tudo mentira, tudo mentira. E o cangaceiro se converteu, e um dia ele foi na igreja, e ele chegou na igreja e falou para o diácono, olha, eu sou o cangaceiro falando de tal, e eu vim aqui, mas se esse pastor falar mentira hoje, eu vou matar ele. Eu mato esse pastor hoje. Ele que não me vem com essas mentiras que ele anda contando, eu vou matar o pastor. E aí o pastor foi avisado pelo diácono. O pastor estava lá pregando essa palavra, e de repente o pastor ali falou assim, irmãos, Jesus, ele faz tanto milagre, que nós vemos aqui que Jesus alimentou uma multidão de 10.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. A hora que ele falou isso, o cangaceiro ficou de pé e falou, é agora. Que mentiroso, que pastor mentiroso. A hora que o pastor viu ele se levantar, ele sabia, porque o diácono falou que ele ia morrer. Falou, pastor, se o senhor falar uma coisa e ele achar absurdo, ele vai matar o senhor. O pastor logo, rapidinho, corrigiu. Falou, irmãos, mas também era cada pão do tamanho dessa igreja. Cada pão enorme que ele multiplicou, irmão. Era um pãozão. Mas não é nada disso. Não era isso o texto. O pão era um simples lanche de um garoto. Não era um pão do tamanho dessa igreja, né? Mas era um simples lanche. Sabe aquele lanche que você põe na merenda do seu filho e fala, filho, vai para a escola? Aqueles pãezinhos Seven Boys, assim, eu nem sei se existe mais Seven Boys. Aquelas bisnaguinhas assim, pequenininhas, né? Então aqueles pãezinhos ele colocou na mochila, porque talvez a mãe falou, filho, você não sabe que hora que você vai voltar? Então coloque isso daí, coloque esses peixinhos para você e vai. Talvez aquele garoto saiu ali, nem com a pretensão de ir até onde Jesus, sabe aquela pessoa que segue a multidão e não sabe nem o que está acontecendo, né? Eu já ia contar outra piada aqui, mas não posso, porque senão vai virar uma... Isso aqui não pode, né? Mas é engraçado, porque a multidão, as pessoas seguem a multidão. As pessoas vão atrás da multidão, né? Isso é interessante. Onde tem gente, as pessoas vão parando, acumulando, e quando você vê, tem um monte de gente, né? Tem aquele monte de gente, e não sei nem por que parou tanta gente assim, né? É incrível. Mas aquele garoto saiu naquele dia, talvez para um passeio, e acabou aqui virando esse personagem aqui, que não é falado o nome dele. Mas vamos entrar no texto, que é o que interessa. Até agora eu não falei do texto. Verso 13 diz que Jesus, ouvindo isto, o que é isto? Ele havia ouvido que João Batista tinha sido morto, decapitado. João era primo dele, né? João Batista era primo de Jesus. E ele ficou, claro, muito sentido com a morte do primo.
um homem santo, um homem, de acordo com as próprias palavras de Jesus, o maior de todos os homens nascido de mulher. Olha só, hein? O maior de todos os homens nascido de mulher. Jesus falou isso. Então não era uma morte comum, né? Era uma morte de uma pessoa muito importante no reino de Deus. Então, quando Jesus ouviu isso, ele se abateu, ficou triste e chamou os discípulos que eles estavam vindo de uma missão, que era a missão dos 70, que eles estavam pregando o evangelho, curando os enfermos, abençoando as pessoas. Então ele aproveitou o cansaço dos discípulos, ele aproveitou aquele abatimento emocional que estava sobre ele, também o cansaço que vinha sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele então se retirou, pegou um barco e disse: olha, vamos para o outro lado, vamos procurar um lugar para nós descansarmos. É tão importante o descanso, né? As pessoas que não descansam, nós estamos vendo aí a nossa pastora, por exemplo, é um caso. O que está acontecendo com a pastora é um excesso de canseira, é uma estafa. E está difícil para recuperar. Por quê? Porque ela não para, vocês sabem, ela liga na tomada o dia inteiro. Aquilo que você vê aqui é o dia inteiro. Ela não para. Eu falo para ela: para um pouco, não para. Ela não desliga, ela fica todo o tempo. E nós precisamos, eis um exemplo aqui. O descanso é algo que Deus deu ao homem. E nós precisamos, você que é empresário, você que trabalha por conta, ou você que é funcionário, quando você tiver uma oportunidade para se retirar, para um período de descanso, uma viagem com a família, existem homens e pessoas que acham que isso é bobagem. Não, isso é essencial, isso é fundamental, isso é importante demais, isso é abençoado por Deus. Todos nós deveríamos fazer isso constantemente, porque isso é uma forma de nós recarregarmos as nossas baterias, repensarmos as nossas vidas, buscarmos, quem sabe, novos horizontes. Eu sempre, quando eu viajo, semana que vem eu vou viajar para uma convenção, então sempre quando eu viajo, eu procuro descobrir alguma coisa nova, eu procuro algo novo de Deus para a minha vida. Isso é muito importante. Então, só de você sair do seu cotidiano, da sua vida, daquela coisa rotineira de todos os dias, isso já é muito importante. Isso faz um bem mental enorme. E tem pessoas que acham que isso é bobagem. Não, não é bobagem não, isso é essencial. Olha, a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Aqui a gente vê Jesus buscando um lugar para que ele pudesse ter um momento onde ele pudesse sentir a tristeza dele por João e também recarregar as forças, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Isso é claro, a gente sabe disso, isso é doutrina. Isso é uma doutrina que não pode ser negada. Jesus era 100% homem, isso é claro. E ele então busca ali no deserto um lugar para ele. Só que o deserto é um lugar de passagem. Se você está no deserto, você tem que entender que deserto é um lugar de passagem. Ninguém habita no deserto para sempre. Ninguém mora no deserto para sempre. Então não importa o deserto que sua alma está vivendo hoje, não importa o deserto em que você se encontra hoje, saiba que isso é uma passagem. Eu já passei por vários desertos na minha vida. E eu aprendi uma coisa, que nada é eterno na nossa vida. Tudo é passageiro, tudo passa. Inclusive o deserto. O deserto é um momento de passagem.
Só que a intenção de Jesus de passar para o outro lado, procurar o deserto para descansar com os discípulos, não aconteceu. Por quê? Porque no verso de número 14 diz que aquela multidão que estava vendo eles de longe, rodearam pelas praias, alguns dizem 8 a 10 quilômetros, ou seja, andaram quase 2 horas a pé. Olha só, isso é incrível, esse garoto estava lá no meio. Então eles rodearam a praia, viram o barco e foram atrás de Jesus. Foram atrás de Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus desembarcou, viu Jesus uma grande multidão, e ele compadeceu-se daqueles e os curou todos os seus enfermos. Que coisa incrível. A gente aprende aqui uma coisa impressionante. Como o nosso Senhor, e isso nós devemos ter também. Isso, às vezes, os pastores têm. Por isso os pastores ficam doentes, adoecem, morrem muito cedo. Outros, você vê aí pastores se suicidando, e você não entende, você vê isso na mídia, você não sabe o que está acontecendo. O ano passado, em 2 meses, 6 se suicidaram, e esse ano já 2 se suicidou, e a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente... São pressões, 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 cobrança, cobrança, cobrança. Não estou justificando. Estou falando um fato e dizendo que, por vezes, isso acontece por pressões, por cobrança, por fazer isto que Jesus fez, que é maravilhoso. Ou seja, Jesus, a compaixão dele, o amor dele pelas pessoas era tão grande, que ele esquecia-se de si mesmo, esquecia-se do seu cansaço, em favor do outro, em favor do próximo. Isso é uma coisa incrível. E isso é algo que nós, cristãos, devemos ter. Nós devemos, muitas vezes, como Paulo disse, esquecer da nossa dor e olhar a dor do irmão. Ser cristão é, na verdade, sufocar, muitas vezes, o meu gemido, o meu grito, e ouvir o grito, o gemido do meu irmão. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Há uma multidão lá fora que grita. Há uma multidão lá fora que não para de buscar uma resposta, uma solução, uma saída. E eu tenho, você tem, nós temos o remédio. O remédio que eles procuram, você já tomou, você toma, você faz uso todos os dias. É habitual na sua vida. Agora, quem de nós tem tempo para ir até o amigo, o parente, o vizinho, oferecer ajuda, oferecer apoio, oração, estender a mão, dizer: estou aqui, quero te ajudar? Poucos fazem isso. Por quê? Porque olhamos para o nosso próprio umbigo, olhamos para a nossa própria dificuldade e ficamos ali, trancafiados na nossa própria vida, nas nossas próprias necessidades. Olha, nós precisamos saber de uma coisa: aquele que socorre o pobre, Deus certamente abençoará. Há um mistério, há uma bênção sobre aqueles que semeiam na vida das pessoas. Às vezes você vê um irmãozinho na igreja, aquele irmãozinho simples, mas ele tem uma vida abençoada, ele é próspero, ele é abençoado em tudo que ele faz, e você fala: eu não sei o que aquele João tem, eu não sei o que aquele João... Vai ver o João, vai ver a vida de intensidade, vai ver o tanto que ele se dá para os outros,
vai ver o tanto que ele se importa com o semelhante. Nós precisamos, irmãos, esse ano eu vou trabalhar sobre isso, em cima da cabeça de muitos. A gente precisa quebrar esse paradigma de que eu me tornei cristão, eu tenho que me afastar totalmente das pessoas, eu tenho que me isolar totalmente das pessoas, eu tenho que deixar para lá os meus parentes, eu tenho que deixar para lá os meus amigos, nunca mais, porque agora eu sou santo, porque agora eu sou crente, porque a luz não combina com as trevas. Que é isso, irmão? Onde você leu isso na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? A gente precisa parar com isso. Isso é algo que o diabo semeou no meio da igreja. Se Deus te fez luz, é para brilhar onde estão as trevas. Ah, pastor, mas e se eu for lá e me contaminar? Porque você não é crente. Me desculpe falar, você não é crente. Porque o verdadeiro crente não se contamina nunca. O verdadeiro crente, ele é luz, ele é sal. Ele faz diferença. Ah, irmão, hoje eu fui fazer um fubá para a pastora lá, e eu errei no sal. Oh, meu, a baixinha, que foi? Está ardido? Não, está muito salgado, da água. O sal faz a diferença. Por mais pequeno a quantidade, não importa, mas se você colocar um pouco a mais ali, aquilo vai dar uma diferença enorme. E olha que tinha fubá ali, hein? Tinha fubá ali, tinha água ali, tinha fubá ali, tinha galinha, tinha muita coisa, mas mesmo assim o que apareceu mais foi o sal. E foi o que eu menos coloquei. Ou seja, meu irmão, não importa o que você, ou o tamanho da sua fé, o tamanho do seu testemunho, você vai brilhar, você vai salgar, você vai fazer diferença. Se você deixar de olhar para você e ser altruísta, olhar para as pessoas, olhar para aqueles que choram, que sofrem, que estão aí, ó, clamando, andando, buscando um pouco de paz, buscando um pouco de sossego. A gente vê duas coisas. A gente vê, de um lado, os discípulos cansados. Era um cansaço físico, um cansaço mental, terrível. Eu conheço gente aqui que trabalha serviço braçal e é difícil. Você termina o dia, está quebrado, o servente de pedreiro, nesse sol, é terrível, mecânico, aquelas coisas pesadas, é um serviço braçal, você termina o dia cansado. Existem aqueles que usam a cabeça. O cansaço mental é terrível, aquele peso sobre a sua cabeça, aquilo aqui assim, ó, perto do pescoço, parece que pesa 200 quilos, uma tonelada. É terrível, não é? É terrível, eu sei porque eu vivo isso. É terrível. Mas não se compara com aquilo que aquela multidão trazia, que era uma aflição. Você já sentiu aflição? Você já sentiu desconforto na tua alma? Por isso que Jesus parou tudo, porque ele viu que as necessidades dos aflitos gritou mais alto do que a necessidade deles, que era o cansaço. A necessidade do aflito chega até os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. A Bíblia diz que quando Israel estava lá no Egito, 410 anos havia se passado e nada havia acontecido. Mas já há alguns anos eles não estavam mais contentes ali, eles não aguentavam o peso sobre eles. Mas a Bíblia diz que fez a diferença quando eles
começaram a clamar e a gritar com aflição diante de Deus. Quando a tua oração se transformar em aflição, quando o seu problema chegar ali, no limite, aquele botãozinho vermelho acender, meu irmão, você vai ver. Você vai ver. Os céus param para te ouvir. Tudo para te ouvir. Porque você vai gritar. Mas não vai gritar como você grita, não. Jesus, salva o meu casamento. Você vai gritar realmente como quem está perdendo, como quem está morrendo, como quem está vendo escapar pelas mãos a vida, tudo. Só quem passou por isso é que sabe. Eu já chorei aqui, irmãos, perdendo uma coisa, chorei aqui. Você sabe o que é chorar quando você está perdendo alguma coisa? A tua oração não é igual. Jesus ouviu o grito dessa multidão. Ele deixou de lado a necessidade dele e dos discípulos e resolveu ajudar aquela multidão. Porque era o grito de quem estava aflito. Era o grito de quem buscava por paz, por solução, por saída. Isso faz diferença diante de Deus. E a Bíblia então diz, no verso de número 15, que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Quero falar sobre expedientes humanos e expedientes divinos. Você sabe o que é expediente? Expediente é o meio de se resolver um problema, uma dificuldade. O expediente humano está descrito aí no verso de número 15. Como os humanos resolvem suas dificuldades? Está aí. Verso 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos e disse: o lugar é deserto, a hora já está indo, manda esse povo embora. Expediente humano é: fique livre disso logo. Isso é uma loucura. Dá uma olhada, tem 5.000 homens aqui. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, por isso que calculamos 10.000. Tem uns que calculam 15.000, porque tem mais mulheres do que homens. Se você contar aqui, onde tem um homem, tem 5 mulheres. É incrível. Né? Então, se tinha 5.000 homens, pode calcular 10.000. Que está escrito fora mulheres e crianças, porque eles não eram contados. Então, expediente humano, despede esse povo logo, porque, meu Deus, a hora está tarde, onde nós vamos achar comida para tudo isso aqui? O curioso é que, naquele tempo, receber um mestre, porque Jesus era mestre, era rabi, era uma coisa assim, da moda, sabe? A família que recebesse um rabi, um mestre em sua casa, estava realizando uma grande coisa, né? Então, por isso que você vê jantas, ou jantares, ou banquetes, e eles convidavam Jesus para ir, porque eles queriam aparecer. Então, nesses jantares, eles convidavam, né, o rabi para ir lá, o rabi para falar no meio do jantar. Mas quem era louco para chamar o rabi nessa hora? De repente, teu filho chega para você e diz assim: ô mãe, eu chamei o pastor para vir jantar hoje aí, viu? Você falou: beleza, tranquilo, filho. Esqueci, a igreja vai vir. Meu Deus, filho, você está louco? O que é isso? Você devia ter me avisado antes. Isso não é um jantar, isso é uma festa. É uma festa, é como um casamento, é 500 pessoas. O que eu vou fazer? Mais ou menos isso.
Então, quem chamaria Jesus numa hora daquela? Quem convidaria um rabino? Quem convidaria um mestre que estava sempre ali, cercado de uma multidão? Era louco. Mas aí a gente vê Jesus sendo o anfitrião dessa turma toda. Jesus fazendo a vez do anfitrião. Jesus transformando o deserto numa grande sala, num grande banquete, dizendo: não tem problema, todo mundo vai comer hoje aqui, vai ter comida para todo mundo. Se for esse o problema, está resolvido. O expediente humano é: despede logo, despede o mais rápido possível. Ou seja, fazendo isso, o que eles estavam propondo? Propondo que aquelas pessoas se afastassem da resposta, da solução. Cristo é a resposta, Cristo é a solução. Como que eu posso mandar as pessoas correrem da resposta, fugirem da solução? É mais ou menos isso que a gente faz quando alguém chega para a gente na fila do médico, ou no supermercado, ou num outro lugar qualquer, conversando com a gente, e a pessoa fala da sede dela, que ela está com sede, que ela está com fome, e a gente, pela vergonha, porque às vezes não tem coragem de falar de Cristo, a gente manda ela procurar um médico, manda procurar uma outra resposta, uma outra saída. A gente faz a mesma coisa. A gente manda as pessoas irem embora. Nós não queremos problema. Nós não queremos assumir problema de ninguém. Então a gente fala: ó, vai embora logo. A gente fala: ó, é melhor você procurar o fulano de tal. Não, é melhor você pegar e dizer: qual é o teu nome? É João? É Maria? Eu conheço um Deus que é poderoso, eu vou orar por você. Posso orar por você? Posso abençoar a sua vida? Aqui está o endereço de um lugar onde você vai achar ajuda. A gente manda as pessoas embora. O expediente humano é isso. Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer aperto, diante de qualquer coisa, a gente salta fora. Batata quente, joga para o outro. Não segura essa batata não, joga para o outro. E assim a gente vai se livrando. Meu tempo já estourou. E a gente vai se livrando. Mas olha como Jesus resolve os expedientes na vida. Veja só. O que acontece? A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela situação e ele não viu aquela situação como um problema, mas ele viu ali uma oportunidade para demonstrar a confiança que ele tinha no Pai, em Deus. Nós precisamos aprender isso. Você já viu Jesus fugindo, abandonando uma dificuldade? Nunca. Você nunca viu, nunca verá. Na Bíblia não existe nenhuma vez em que o Senhor abandonou uma dificuldade. Ah, mas Ele é Deus, pastor. Eu estou falando de Jesus, homem, aqui. Se você olhar, a Bíblia diz que Ele sentiu compaixão. Você já viu Deus sentir compaixão diante de uma cena? Não. Deus é Deus e Ele não muda. Não existe, o amor de Deus não aumenta nem diminui. Presta atenção nisso. A ira de Deus não aumenta nem diminui. A santidade de Deus não aumenta nem diminui. É sempre a mesma. Deus é o quê? Imutável. Ele não muda. Ah, agora Deus vai ficar nervoso. Lembra aquele negócio que a gente era criança e falava? Deus está nervoso com você. Isso é tudo bobeira. Irmão, você pode fazer o que você quiser, né? Nós não mexemos em nada na constituição de Deus. Nada. Os meus pecados não maculam a Deus. A minha santidade não melhora a santidade de Deus. Isso é lorota. Entendeu?
Agora, aqui a gente vê Jesus sentindo compaixão, ou seja, o lado humano de Jesus se manifestou aqui. Quando ele viu, ele sentiu compaixão. Então, estou falando de uma pessoa que era, ou como nós, ele sentia como a gente, ele tinha medo como a gente. Se não fosse assim, o diabo não o tentaria, como tentou. Mas ele, a Bíblia diz, nunca pecou. Ele resistiu às mais duras provas, tentações, como homem. Então, Jesus, como homem, nos ensina que nos momentos difíceis de nossa vida, nós não devemos fugir, mas devemos olhar para Deus, ver aquela oportunidade que nós estamos vendo na nossa frente, como uma chance de olharmos para o Pai e mostrarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Infelizmente, não é isso que a gente vê também. O que a gente mais vê é cristãos desesperados, ansiosos, descabelados. E eu muitas vezes sou assim também. Eu me coloco no meio desses, né? Precisamos aprender, irmãos. É assim que Jesus resolvia as dificuldades, enfrentando as dificuldades. Você não precisa se retirar, não. Jesus disse, olha só o que ele disse. Jesus, porém, disse, não precisam retirar-se. Não. Confie em Deus, irmão. Está difícil, não apaga a luz, fecha a porta e vai embora, não. Dobra os joelhos. Clama mais, chore mais, busque mais, derrame mais lágrimas. É mais fácil fechar a porta, apagar a luz e abandonar. Não faça isso não. Jesus nos ensina que a persistência, ficarmos ali, insistirmos, convidarmos o Senhor para estar ali conosco naquela hora, fará toda a diferença. Insistência, persistência. Jesus estava testando os discípulos. E a Bíblia então diz, no verso de número 17, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. A gente precisa entender que Jesus estava testando os discípulos. Muitas vezes nós somos levados em certas provações, em certas situações de nossas vidas, porque Deus está testando os nossos limites. Deus estava testando os limites dos apóstolos, dos discípulos. E eles estavam mostrando que os limites deles eram bem superficiais, bem raso, bem pouco mesmo. A gente precisa, meu irmão, mudar isso. Como cristãos, nós precisamos ser diferentes. A gente precisa entender que Jesus, aqui nesse texto, começou justamente ali onde ele estava. Sabe onde vai acontecer o milagre, começar o milagre na sua vida? É no lugar da escassez. É no lugar da necessidade. Aonde tem um lugar melhor para se realizar um milagre do que aonde tem uma necessidade? Não tem outro lugar. Vai no hospital, lá você vai ver milagre. Começa a orar. Lá é lugar de milagres. Vai na academia orar. Tudo saradão. Vai fazer o que lá? Vai jogar. Lugar de necessidade, lugar de milagre. Momentos de dificuldade, momentos de milagres. Presta atenção, irmão.
O que você faz? Você apaga a luz e vai embora. Você abandona. Você fala: Senhor, é demais, é deserto, é muita gente, os concorrentes é demais, eu vou ter que fechar, vou ter que parar. Não, irmão, a oportunidade está aí. Deus está esperando uma oportunidade, não para ele, para você aprender, acreditar que é nessa hora, que é nas dificuldades, que é nas necessidades, que se nasce o milagre, e acontece o sobrenatural. É nessa hora. Então não fuja, permaneça ali, faça como Jesus. Fique ali, ninguém vai sair daqui. Não precisa despedir ninguém. O que é que vocês têm? Nós só temos, olha só, nós só temos aí um garoto que trouxe 5 pães. 5 pães, o que é isso para tanta gente? Jesus disse: traga isso, traga o pouco. E aí ele ensina: orando pelo pouco é que se obtém o muito. Jesus disse: quem for fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Foi ele que disse. Há um segredo no pouco. Um pouco de fermento Deus nunca precisou de muito. Quem precisa do muito são os incrédulos. Gideão, quantos tem? Você sabe a história, né? Tem tanto, é muito. Manda os covardes embora. Quanto ficou? Ficou 32 mil. Quanto? 32 mil. É muito. Gideão, faz uma prova. Deus não gosta de muito. Porque o muito ofusca o milagre. O muito camufla aquilo que ele quer fazer. Há muita sabedoria, rouba de Deus a glória. Há muita capacidade, tira de Deus a glória. Por isso que ele trabalha com as coisas que não são, os insignificantes. É assim que as coisas funcionam. E aí Jesus disse: traga aí. E eles trouxeram, ele pegou aqueles 5 pães na mão, aqui tem 5, ó. E ele disse: Pai, existe uma padaria no céu que a gente ficou sabendo hoje. Multiplica esses pães, Pai. Aí só via anjo trabalhando, blá, 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 o céu trabalhando, a padaria trabalhando, blá, 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 blá. Aí começou pão, 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 mas não era pão desse tamanho, mas era pão, 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 foi dando para todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo comeu. Sabe aquele negócio, aquela janta que a gente faz, a Marleninha que gosta, né? Eu falo: Marleninha, a gente tem que comer bastante, Marleninha, deixa o povo comer. Aí a gente faz aquelas festas da igreja, o povo sai tudo gordo, solta até a cinta. Meu pai, comi demais. Vocês ouviram, irmão, lá naquele dia, soltando né? Nossa, eu comi muito pão hoje, muito peixe, né? Jesus falou: está todo mundo satisfeito? Todo mundo comeu bem? Agora conta quanto sobrou. Senhor, sobrou 12. Quantos eram os discípulos? 12. Para 12 homens que disseram: manda embora. A hora está muito tarde. Para cada um falou: vocês vão levar esse cesto, um para cada um, vocês nunca mais esquecer. Nunca mais esqueçam que os céus operam, que Deus opera na terra.
que aqueles que acreditam, que creem no Senhor, que aqueles que mostram a Deus a sua insuficiência nos recursos deles, eles são abençoados pelo Senhor. Eles conseguem algo de Deus quando esses recursos insuficientes pedem o apoio dos céus. 5 pães eram recursos insuficientes, mas quando eles pediram o apoio dos céus, quando os céus vieram, aquilo houve uma fábrica enorme de milagres. E é isso que eu quero que você acredite, porque eu creio. Eu quero que você feche os teus olhos. Se você pegou o teu papel, escreveu nele os seus pedidos, você tem que crer naquilo que você pediu aí, colocou aí. Não coloque aquilo que você não crê. Coloque aquilo que você acredita. Jesus disse: seja feito conforme a vossa fé. Coloque aquilo que você acredita, fecha aí o teu pedido, pega na tua mão. Se você quiser dobrar teus joelhos, você pode dobrar teus joelhos. Eu quero que pelo menos você ore aí alguns minutos por tudo aquilo que você colocou aí. Ore mesmo. Fala: Senhor, eu nessa noite ouvi a tua palavra, impulsionado pela tua palavra, Senhor. Eu quero o auxílio dos céus. Eu quero o apoio dos céus, a ajuda dos céus para a minha vida. Minha vida familiar, minha vida espiritual, financeira, física. Eu quero a ajuda dos céus. Tu és poderoso, Senhor. Nessa noite aprendemos que o Senhor jamais ensinou os teus, porque isso foi uma prática tua, fugir de alguma dificuldade, de alguma necessidade. Então nós, como somos criados à tua imagem, como somos também cristãos, porque carregamos o teu nome sobre nós, Jesus. Somos tuas testemunhas. Somos a tua imagem, Senhor. Queremos aprender contigo também, a permanecermos, a sermos persistentes, não fugirmos mais. Oh, Senhor, nessa noite, aquele que estava já pronto para fechar, para dar como o fim de tudo, que ele possa entender que não importa se ele tem pouco demais, se esse pouco que é insuficiente for colocado em tuas mãos, se ele orar por esse pouco com fé, Jesus disse: se orardes, se a fé que você colocar nessa oração em Deus for do tamanho de um grão de mostarda, tão pequeno, mas se você tiver uma mira boa, tudo depende de uma mira boa. Se você mirar tua fé em Deus, mira tua fé em Deus. Pedro disse: lancem sobre ele suas necessidades. Atire em Deus. Atire em Deus. Atira. Atira suas flechas. Atira suas pedras. São pedidos teus. São petições. São orações. São rogos. São súplicas diante de Deus. Atira suas pedras. Atira com fé. Acerta. Oh, meu irmão, se tiverdes fé, se você atirar com fé, Jesus disse: direis a este monte, saia daqui
Nessa noite pedimos ajuda, o apoio dos céus. Deus Santo, vem sobre o teu povo, vem sobre os teus filhos. Abençoa, Pai. Abençoa. Ensina-os que eles não precisam sair por aí correndo. Os discípulos estavam perto da solução, mas não viam a solução. Às vezes estamos tão perto, Senhor, e não vemos a solução. Preferimos fugir. Jesus disse: ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui.